qual é o meu propósito aqui? E quando você tem isso muito claro de que você é único e que ninguém é igual a você. Você pode ser bom em umas coisas e ruim nas outras e tá tudo bem, porque outras pessoas vão ser boas naquilo que você é ruim e ruim naquilo que você é bom. Você não vai ser melhor que ninguém, ninguém vai ser melhor que você. Então, é isso. Quando você pensa que você é um ser único, com todos os teus defeitos e tuas qualidades, e que você vem aqui para melhorar. Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo Franco, onde todos os meus convidados são obrigados a falar francamente comigo. E hoje é um dia muito especial, porque eu tenho uma convidada especial que muitos de vocês já conhecem, mas hoje, como eu disse aqui anteriormente, antes de começar a gravação, vocês vão conhecer algumas páginas do livro aberto da vida dela que ninguém conhece. Eu vou tirar dela aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo Franco, ao nosso podcast, onde as pessoas vêm para falar francamente. Milene Domingues. É nóis. Muito obrigado. É nóis, Estamos caramba. respeitando o distanciamento social aqui da pandemia. E é isso. Salve o Corinthians, né? Obrigada! Tamo Salve junto. Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Tá, eu já vou começar o papo com polêmica. O Palmeiras tem ou não tem o Mundial? É óbvio que não. Você não precisava nem perguntar, é só ver as pesquisas aí. Busca aí no Google, não tem Mundial, não tem o que falar. Não tem mesmo, não tem discussão. Não tem discussão. Boa. Milene, obrigado pelo convite de bater esse papo com a gente aqui. Como que a tua audiência te conhece? Quem é a Milene Domingues para a tua audiência? Olha, eu que agradeço, viu? De verdade, é bom quando você pode falar de coisas fora do seu cotidiano. No caso, né, quando você dá uma entrevista, sempre é com um assunto mais específico, falar de futebol, falar, às vezes, de maternidade, mas quando você pode falar abertamente aí da tua vida durante esses 40 e tantos anos, não precisa falar quantos, 40 e tantos. 40 e poucos. Poucos, pouquíssimo. Bom, eu já fui vacinada e só uma vez, pra você ter uma ideia. Mas obrigada, viu, de coração pelo convite. E é engraçado falar essa sua audiência. Sei lá, tem audiência, gente? Claro que você tem uma bela audiência. Quando eu falo de sua audiência, são as pessoas que sabem de alguma forma sobre a sua existência. Essa parada das embaixadinhas, né? Depende rainha das embaixadinhas. Da idade, porque às vezes as pessoas, né, que têm próximos 40, 50 tal, me conhecem mais pelas embaixadinhas, e as pessoas mais novas falam que minha mãe te conhece. Minha mãe é muito tua fã. E, cara, uma coisa que eu acho muito bom eu sou da época que conheço você pelas embaixadinhas e depois fui acompanhando, então já entreguei um pouco a minha idade. Mas da onde partiu essa parada da embaixadinha? O que eu quero conhecer da Milene? Tipo assim, cara, qual foi o primeiro momento ali que você realmente viu que você tinha um potencial para ser a primeira mulher a conseguir fazer inúmeras horas de embaixadinha sem parar? Eu quero saber da onde partiu isso daí. Qual que foi o afeto com a bola, no geral? Eu acho que foi de uma diversidade. Acho não, certeza. Porque, imagina, eu comecei a fazer embaixadinha com 12, 13 anos. E naquela época, mulher jogar futebol era algo muito difícil, impossível. Eu nem sonhava em ser jogadora de futebol. Queria jogar, mas não fazer disso a minha profissão, até porque não existia essa profissão. E eu tenho irmãos mais velhos, então eu sou daquela moleca mesmo. Eu sei jogar bola, carrinho de rolimã, e de skate, bolinha de gude, empinar pipa, fazer a pipa, peão. Ou seja, eu fui criada com meninos. E meus irmãos sempre foram minha referência, né? Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos e meio, então meus irmãos, para mim, foram minha referência masculina também. Meus irmãos mais velhos. E aí... Ciumentos ou não? Muito. Eu não podia ter amizade com os amigos deles. Assim, coisa impossível é ter ser amiga dos amigos deles. Eu tinha que ter minhas amizades fora dali. Mesmo sendo moleca e sempre com a bola e tal. Pra você ter uma ideia, eu sempre fui fã do He-Man. Eu cortava o cabelo igual He-Man. O pessoal gostava, as meninas que gostavam mais da She-Ra, mas eu queria ser He-Man. Então, não tinha essa parada mesmo de ver um garoto. Eu sempre brincava que um garoto eu não queria namorar, queria que ele fosse bom para completar meu time e fazer gols. Sempre fui meia, né? Então eu queria dar o passe para alguém fazer gol. E aí,
muitas vezes eu tenho... Vou falar, tá, gente? Eu tenho 42 anos. O meu irmão mais velho tem 47, o segundo mais velho, 46. E eu tenho um irmão que faleceu num acidente de carro que hoje teria 44. E eu, 42. Nossa, uma escadinha, né? Escadinha, minha mãe. E aí, eu acabei... Depois eu tenho mais um irmão e uma irmã mais novas, mais jovens do que eu. E aí, muitas vezes, a gente não estava na mesma série, então eu não conseguia estar com eles, por exemplo, na escola, no mesmo período da escola. E aí, eu só jogava bola quando eles estavam próximos de mim, com homens. E quando eles não estavam, eu tinha a minha própria bola, eu ficava brincando sozinha. Muitos garotos da minha classe, enfim, não me deixavam jogar. E aí, uma forma de jogar bola sozinha era o quê? Fazer embaixadinha. Caramba! Eu sempre fui muito fã de futebol e sempre gostei de assistir. E eu vi o Maradona. Maradona foi minha grande inspiração. Maradona fazia embaixada com qualquer coisa. Botasse uma azeitona lá no pé dele, ele fazia umas embaixadinhas. E de uma forma fácil, leve, de diversão. Eu sempre levei o esporte como muita diversão. Nunca pensei em ser a melhor, a profissional. E nem tinha esse entendimento do que eu fazia era algo tão diferente. Porque para mim era tão lúdico. Era um momento meu e da bola. E essa coisa das embaixadinhas acabou surgindo meio que sem querer. Sem querer para nós, né? Sempre tem um propósito de Deus, eu acredito muito nisso. Que todo mundo falava para minha mãe, caramba, leva essa garota para fazer um book, para ela fazer umas fotos, que ela tem estilo e tal. Imagina, eu sempre vestida de Corinthians. Desde pequena? Desde pequena. E com a roupa dos meus irmãos, porque não tinha, né, para o meu tamanho. E também a gente não tinha dinheiro para ficar comprando várias roupas. Então, eu esperava meus irmãos saírem para o colégio e pegava a roupa deles, me vestia de jogador de futebol e ficava fazendo embaixada em casa. Quebrei várias paradas na casa da minha mãe. E aí, de tanto encherem assim, eu falei, tá bom, vamos fazer essas fotos e tal, porque eu nunca tive muito estilo de modelo, né? As meninas de modelo são mais delicadas, não ficam com uma bola o tempo inteiro. E você querendo ser não um usa que He-Man. chute. Que chute que dava chulé, e eu tava me achando. E aí, eu fui fazer esse book, fui chamada para um casting lá, para fazer um teste. Cheguei, aquela coisa de teste, fila de mulheres lindas, né? Menininhas, assim, devia ter 12, 13 anos. E aí cheguei eu com a roupa do Corinthians, claro. Quem não vai fazer um teste de modelo com a roupa do Corinthians? E com uma bola, porque eu ia para a escola depois, eu estudava à tarde. Então, eu já levava minha bola sempre. Isso chamou a atenção do dono da agência, né? Que estava fazendo esse casting. Ele, o pessoal ia fazer de modelo e dar com uma bola de futebol. E aí ele brincou, você joga... Aí eu sentei lá, o microfoninho, aí me chamo Milene, tenho 12 anos. E o que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. E aí chamou a atenção dele e falou, mas você sabe fazer embaixadinha? Você joga bola? Você é boa nisso? Eu falei, eu sei fazer algumas. Tá. Aí peguei e fiz, sei lá, umas 100 embaixadinhas. E isso chamou muito a atenção dele, que era um apaixonado de futebol. E ele conhecia o pessoal do Corinthians. E aí ele falou, então sua história no Corinthians começou muito cedo. Muito, muito, muito cedo. E aí me apresentaram para o Dualib, que na época era o presidente do Corinthians, e eles tiveram a ideia de me colocar nos intervalos dos jogos como uma atração. Né? Era diferente, uma loirinha fazendo embaixadinha. E para mim, eu nunca tive a dimensão de que era isso, a dimensão de que o que eu fazia era tão diferente, porque eu só estava lá me divertindo. Aí fui num estádio, no Pacaembu, que eu tenho o Pacaembu como um dos lugares... que já era uma casa assim, muito corintiana, mas a primeira vez, Corinthians e Santos, casa cheia, e eu morrendo de vergonha. Eu tenho essa sensação, a gente já chegou a jogar depois lá, eu hoje trabalho no Corinthians, no futebol feminino, de a gente fazer jogos lá e eu ir em treinos e tal, e subia as escadas, passar pelo corredor, subir as escadas do gramado e ter essa mesma sensação que eu tive quando eu tinha na época 14 anos. E aí eu vi, você vai subindo assim, você vai vendo a grama primeiro e depois quando você sobe um pouquinho mais, aí você vê a dimensão do estádio. Isso. E naquela época tinha as duas torcidas, bandeirão e tal, era coisa maravilhosa. Eu sinto bastante falta de ver estádio assim. E aí, morrendo de vergonha, olha o meu pensamento.
Falei, pô, não vou entrar lá no meio do campo não, que eu tô morrendo de vergonha, né? Imagina se eu deixo essa bola cair, o povo vaiar, sei lá. Vou ficar aqui atrás do gol, como se ninguém fosse me ver atrás do gol, porque ainda mais no estádio do Pacaembu. Aliás, a maioria dos estádios, você tem a visão periférica, você vê tudo que está acontecendo no estádio. E, na verdade, as torcidas organizadas normalmente ficam atrás do gol, não ficam? No tobogã. Não? Sim. É. E aí entrei, o tobogã que destruíram o tobogã, gente, uma parte Sim. do meu coraçãozinho ficou lá. Aí subi e tal, fiquei fazendo embaixadinha e eu comecei a escutar El, loirinha da Fiel. Nossa, aí eu cresci. Isso daí você com 14 anos. Eu com 14 anos. Quando eu vi, eu já estava no meio do campo, já me sentindo a jogadora. Caramba. E o que é muito massa é que o Amaralzinho esteve aqui com a gente gravando o Papo Franco. E você é muito amiga do Amaralzinho. Irmãozinho. E o Amaralzinho contou, ele falou assim, cara, eu não queria ser jogador de futebol. Ele falou, não queria ser jogador de futebol. Foi uma oportunidade que ele teve quando pequeno. Ele fez o teste e quando ele viu, ele já estava jogando no profissional e as coisas foram levando. Provavelmente por conta dele ter levado aquilo como um lúdico e porque eu falo que, cara, tem pessoas que são improváveis, mas tem que aceitar que Deus coloca a mão e fala, cara, você é meu queridinho, você vai ter que dar certo mesmo que você não queira. E você veio hoje relatando que, tipo, cara, eu peguei a bola ali porque eu ficava sozinha naquele momento, comecei a fazer e você não tinha... Não tinha a menor noção da proporção que isso podia levar. Você acha que deu certo por conta de você não ter essa proporção e porque você também sempre levou como uma brincadeira? Com certeza, porque eu não tinha o peso de que isso teria que ser minha profissão, que eu teria que dar certo, que eu teria, sabe? Eu acho que quando você faz as coisas por amor, com amor, acaba dando certo. E se não é para dar certo, as coisas vão se encaminhando por um outro lado, mas com leveza. Sim. Sem ser pesado, sem ser obrigatório. Eu acho que... Eu sinto hoje muito assim, eu gosto de ler bastante, e tenho filho. Hoje tudo é muito cobrado. Você tem que ser alguém, você tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes as coisas não dão certo porque você leva essa pressão. Às vezes é até o que você quer. Mas a pressão de dar certo é tão grande que você acaba... se cobrando e avançando. E não só isso, aumenta muito o senso de comparação. Eu acho péssimo isso, cara. Sim. Porque essa cobrança do tipo, mas é porque o outro já tem um resultado que eu não tenho. Ou porque o outro ele já tem um perfil que conseguiu tal coisa. Mas será que eu vou conseguir do mesmo tamanho esse resultado? Esse peso bloqueia o criativo, bloqueia a ação e bloqueia a pessoa de ser quem realmente ela é. E foi uma coisa que com você aconteceu com naturalidade. E eu acho que cada ser é único. Deus nos fez cada um para dar certo no seu propósito. E não precisa ser melhor que o outro. Seja o seu melhor. Eu acho que isso é o que faz a vida ser mais leve. Às vezes o seu melhor não é o melhor do mundo, mas é o seu melhor. E você tem que estar contente com isso. Então, eu sempre procuro em tudo que eu faça que seja feito com muito amor, que eu esteja presente, que eu esteja desfrutando. Até para lavar uma louça, que eu não gosto. Mas quando tem que fazer... Tem que fazer, então tá, vou fazer. Tem que lavar, vamos lavar a louça. E você comentou que você perdeu o teu pai com 2 anos e pouco. Então, assim, a presença masculina na tua vida partiu dos teus irmãos. Sim. O que eles... significaram para você naquele momento? Porque em algum momento alguém teve que te dar a segurança de, tipo, pode viver... Não o pode, porque é uma coisa de dar ali, mas, tipo assim, vamos lá que eu vou com você viver isso daqui. Você teve isso da parte do teu irmão ou da parte da tua mãe? Minha família sempre me apoiou, sempre. Nunca tive problema, né? Naquela época, o preconceito era muito maior. Eu não tinha tantas amizades de meninas, porque as mães, os pais, sei lá, a família não achava que eu era uma boa influência. Só por conta de jogar futebol e ter o cabelo do He-Man. Depois eu deixei crescer, ficou um cabelão. Depois eu sou fã do He-Man, mas não preciso ter o cabelo dele. Mas os meus irmãos sempre estiveram ao meu lado, minha mãe, até hoje. E... deixar ter a minha escolha, o que eu quero fazer da vida, E eu comecei a trabalhar com isso muito cedo. Imagina, com 14 anos eu já conseguia meu próprio dinheiro, fazendo embaixadinha, com patrocínios, trabalhando em feiras, fazendo apresentações. Então,
foi muito bacana, assim, primeiro por esse lado da família, porque meus irmãos cuidavam de mim como empresários também, viajavam comigo, então sempre estava amparada pela família. Mas também de eu ter a noção do que é ser independente. É uma das coisas que eu também prezo bastante. Não importa que eu tento também passar para o meu filho. Não importa se ele vai ter um casarão ou um kitnet, mas é dele, é ele que conquistou, ele buscou, ele fez por merecer. Então, você tem que dar valor àquilo que você conquista. E teve algum momento que... Porque, assim, a gente está falando de, cara, 12 anos, 13, 14 anos, ali é uma criança, Sim. né? Uma pré-adolescência e tudo mais. Teve algum momento da tua vida que você sentiu falta de viver algo que as crianças viviam naquele momento? Ou para você realmente era tão lúdico que você foi deixando as coisas acontecerem e não notou falta de nenhum tipo de afeto? Seja ele de amizade com mulheres ou daquelas coisas que as mulheres estão acostumadas a fazer, as meninas estão acostumadas a fazer quando pequena. Você sentiu falta de alguma parada no meio disso tudo? Porque, cara, Não. começou muito cedo, né? Como você disse, a loirinha da Fiel, com 14 anos de idade, cara, ali já foi imposto, sem você querer, uma responsabilidade de ser a loirinha da Fiel e que é até hoje. Eu acho que não, porque é isso. Para mim sempre foi uma brincadeira e eu estava onde eu queria estar. Eu queria estar jogando bola, eu queria estar com a bola. E eu achava muito engraçado. E eu acho que até hoje, às vezes eu falo para o Paulinho, às vezes algum trabalho com futebol, eu falo, pô, eu faria de graça. Então, Aí o Paulinho que me puxou a orelha, falou, não, mas você tem que ser recompensada por um trabalho. É o que de graça você precisa pagar as contas. Exatamente. Mas eu sou tão feliz fazendo aquilo que eu gosto que, primeiro que eu acho que isso é uma bênção, porque hoje, principalmente hoje, pós-pandemia, quer dizer, estamos caminhando para um final, se Deus quiser, amém. As pessoas fazerem aquilo que ama é bênção. Hoje são raríssimas as pessoas que têm esse privilégio de fazer aquilo que ama e ainda conseguir se sustentar com isso. Então, eu sempre tive isso como a minha maior alegria. Eu sempre fui daquela que dorme com a bola. Eu lembro minha mãe, eu brincava o dia inteiro com a bola. E aí ela falava, eu queria dormir com a bola. A bola sempre foi minha melhor amiga. Né? Tinha meus irmãos, óbvio, né? Minha família, mas a melhor amiga de estar ali do meu lado sempre foi a bola. E você acha que em algum momento disso tudo, a bola, por estar ao seu lado, também preenchia algum tipo de vazio que naquele momento você sentia? Não, acho que não. Até essa coisa de pai, eu não tive muito contato com meu pai, né? Meus pais se separaram ainda quando minha mãe estava grávida de mim. E eu não tinha... Eu gosto muito dessas paradas de energia e tal. E aí eu fiz uma vez uma constelação e justo saiu essa coisa do meu pai, porque eu não tinha um afeto com meu pai. Porque não tive realmente, né? Imagina, tão novinha, pequenininha, ainda sem um contato, eu não lembrava nada. E é importantíssimo que a gente honre os nossos pais para a nossa vida fluir. Então, uma das energias que saiu assim era isso, essa coisa do meu pai. Então, eu nunca senti falta, assim, de, sei lá, de ser criança, porque eu estava... Para mim, que ser criança era jogar bola, era brincar. E eu sempre brinquei bastante. Até quando eu trabalhei, para mim, eu estava brincando. Então, isso nunca tive essa falta de nada. Olha, para não dizer que eu nunca... Assim, não quis fazer uma coisa e tinha uma apresentação de embaixadinha, foi quando eu me formei no colegial. Ia ter uma festa de formatura e justo no dia eu tinha uma apresentação de embaixadinhas em algum outro estado. E não tinha como ser outro dia nem a formatura e nem essa apresentação. Então, eu acabei tendo que cumprir um contrato, óbvio, né? E acabei viajando para fazer as embaixadinhas. Acho que foi a única vez que eu fiz alguma coisa que, ao invés de estar fazendo as embaixadinhas, eu queria estar com a galera comemorando que eu tinha, né, terminado o colegial. Mas aí é isso. Cheguei lá, a hora que eu comecei a tocar bola, acabou esquecendo, porque para mim é muito lúdico. E legal, eu queria até agradecer você citou o Paulinho, né? O Paulinho hoje é quem cuida do teu empresário, tá aqui com a gente. Meu outro irmão, mão direita, esquerda, braço. É um cara que eu me conectei em menos de 24 horas, a gente já estava num evento junto, batendo papo, é um cara muito massa. Obrigado, viu, Paulinho? E aí, puxando dessa história de, tipo, hoje você tem uma pessoa que você considera um irmão e
e que cuida das suas coisas. Sim. Mas, cara, eu sei que isso, no meio artístico, principalmente, é algo muito difícil de conseguir Sim. essa relação, porque tem pessoas que têm uma relação extremamente comercial e que são até frustradoras em algum momento. Por você ter começado cedo, teve algum momento lá no começo que você se frustrou por algumas negociações comerciais que você não tinha maturidade para falar um sim ou um não, ou você sempre foi bem cuidada nesse aspecto? Eu sempre tive meus irmãos do meu lado e minha Uhum. mãe. Então, cheguei a ter outros empresários, mas eles sempre estavam à frente. Então, eles sempre foram, até por eu ser menor. E é isso, eu faria de graça. Então, esse mesmo pensamento que eu tenho hoje sobre o futebol feminino, eu já trago desde lá de trás. Eu estou me divertindo tanto que eu faria numa boa, não preciso ganhar para isso. E aí, meus irmãos que acabavam sendo aqueles que mais negociavam e batiam de frente. E é uma das coisas que eu gosto muito do Paulinho, né, entre tantas, é que a gente tem propósitos. Então, ele Isso é consegue me importante fazer demais. enxergar que não é só pelo dinheiro, que eu mereço ser recompensada por um tempo, por um trabalho, por uma dedicação, porque temos contas a pagar. Então, eu comecei a entender, só que eu não sou uma pessoa que gosta de negociar. Tá. Eu sempre acho que a gente tem algo que aprender nessa vida. E esse ainda está um pontinho ali, Massa. asterístico, que eu preciso dar valor mais ao dinheiro, entendeu? Não Sim. o seu devido valor. Eu acho que eu sempre fiz as coisas com tanto amor e as coisas sempre deram tão certo. Eu acho que até por isso, às vezes eu tenho algum problema e pá, de repente surge um trabalho e sana aquele problema. Entendi. E parece que E, cara, e aí teve essa parada dos 14 anos, que aí você foi lá pro estádio e foi meio que uma coisa que foi libertadora para você. Porque olha que doido, né? Tão cedo você já tinha o medo, a vergonha de estar ali, o medo do julgamento. Então, olha como que é natural a instalação disso na nossa cabeça Muito. já tão cedo. E aí, partiu disso daí, isso daí foi só o início. Qual foi a virada de chave que você falou assim, cara, acho que agora eu estourei? Tipo, qual foi o acontecimento lá, porque foi bem cedo, os Acho que eu acontecimentos. nunca tive. Se você falar hoje, o que você fazer era tão diferente, você é a rainha das embaixadas, que né, foram o título que me deram. Eu não tenho essa noção, eu não me coloco nessa noção. Porque, às vezes, eu vendo, esses dias mesmo, eu estava buscando umas reportagens que eu precisava para uma reportagem, enfim, uma história. E aí eu vendo assim, eu falei, caraca, olha, vendo o jornal, nossa, eu já fui a primeira mulher a entrar num estádio árabe. Eu começo a ver a história que eu fiz naquele momento. Eu sei lá, eu fui para a França, eu fiz Copa do Mundo, e eu começo a recordar hoje das coisas que eu fiz que naquele momento era muito grandioso, né, para uma mulher. E que para você foi uma parada totalmente natural. Completamente natural. E que possivelmente até hoje você faz coisas que são grandiosas e que para você... Eu ao contrário, eu não vejo que eu sou grandiosa. Eu acho que eu sou abençoada, porque é diferente você fazer algo que ama e ainda ser recompensado por isso. Então, hoje, vendo reportagens, eu falo, cara, olha, eu já fiz um comercial tal, com um Bartês. Você sempre foi essa pessoa. Eu sinto que você é uma pessoa muito espiritualizada. Você se transmite essa energia. Você sempre foi uma pessoa de fé, assim, que sempre acreditou. Muito. Eu sinceramente, eu sou uma pessoa, no começo eu achava que isso era meio doida, né? Mas acho que hoje o mundo está mais espiritualizado. Por mais que o mundo esteja mais duro, com mais sofrimento, eu não gosto de assistir notícia. Isso me faz muito mal. Muitas vezes eu preciso até canalizar isso para outro lado e saber me proteger, porque isso está acontecendo e a gente tem que viver isso e todo mundo está vivendo por algum motivo. Mas eu nunca fui de assistir coisas assim tristes. Isso realmente me dá uma coisa no coração. Mas desde pequena eu me lembro assim me questionando coisas tipo, por que eu tô aqui? Qual? Sim. Então, o questionamento da existência, mas desde, ele sei lá, uma parada, 6 anos de idade. Mas o questionamento da nossa existência é uma parada que aflora a nossa espiritualidade. Porque a gente é meio que obrigado a buscar entender.
É, E aí você vai clarificando algumas coisas, as coisas vão acontecendo, e aí você fala, entendi. assim mesmo. Tem algo maior que isso, que está me direcionando, que está fazendo as coisas acontecer. Isso deu errado. Não, mas espera aí, isso deu errado por conta disso, disso. Me trouxe um aprendizado, tal. E tem pessoas que demoram muito para entender Sim, porque você isso. acha, tipo, pô, Deus está de marcação comigo, né? O que só Exata. só dá errado. Exatamente. E eu já paro e penso, tá bom, tá bom, tá bom. E às vezes que eu tô muito assim, né, vários momentos na minha vida que eu tava enfiada naquele problema e o mundo girava em torno do meu Qual foi o teu problema. maior ponto de desequilíbrio que você parou e falou assim, nossa, cara, tô mal. E aí você teve que arrumar uma estratégia dentro de você para sair daquele problema? Ixi, Uma vários coisa que momentos. desestabilizou, assim, Eu acho que não é que desestabilizou, mas que, tipo, te te trouxe para vira. refletir. E a chave de que, poxa, eu sou. Você vê, eu sou uma pessoa muito jovem. Por Mas dentro, é bom. por dentro. Eu ia falar infantil, mas não sou tanto, né? Mas você vira mãe, você precisa ter. Eu continuo tendo a minha criança interior super Sim. aflorada, mas eu tenho responsabilidades de mãe. Isso eu acho que é um ponto que vira a chave, como assim, pô, você tem que crescer. Não estão mais cuidando de você, agora é você cuidando de alguém. Então, quando eu fiquei grávida, quando eu fui morar em outro país, eu fui para a Itália. E a Itália, naquele período, eu fui mais ou menos em setembro para a Itália. Estava chegando outono e inverno. Milão, uma cidade super cinzenta, fria. Os italianos, a gente sai aqui com os brasileiros, todos estilosos, e Sim. estão conversando contigo sobre a vida em meia hora de conversa. Humanizados, é. E lá eles são mais Frios, fechados. é. E eu saía de uma casa com vários irmãos, minha mãe e tal, e para ir morar, casar, o Ronaldo ficava a maior parte do tempo treinando, concentração, jogos. Eu grávida, que também é um momento muito especial para a mulher, porque tudo é muito aflorado. Se a gente está alegre, a gente está eufórico. Se a gente está triste, a gente entra em depressão, chora do nada. Os hormônios estão bombando lá. E eu acho que foi aí que foi o meu primeiro ponto, tipo, caramba, agora eu sou mãe. Sim. Agora eu preciso ser uma pessoa madura. Agora eu tenho uma O responsabilidade. que que a vinda do Ronald significou para você naquele momento? Isso, a virada de chave de que eu estava virando adulta. E eu estava com 21 anos. Não precisava virar adulta, mas Sim. era um momento, eu precisava ser responsável, não só por mim, como responsável por um filho. Que educação que eu iria dar, que exemplos eu iria dar, como era cuidar de uma criança. Eu nunca tinha brincado de boneca, né? Nem isso eu sabia. A boneca era a bola. Eu fui brincar de boneco com meu filho. E sozinha em outro país, né? Imagina, eu tive meu filho lá. Fazer aulas de italiano para aprender. Empurra, respira, calma. E Palavras-chave. em meio à correria que o Ronaldo tinha na época, ele conseguiu ser presente na vinda do Ronald? Sim. Porque é difícil, né? Eu acho que nesses 2 primeiros anos da vida dele, sim, do meu filho. Porque ele se machucou. Então, hoje não, mas eu tive esse entendimento de que o porquê que eu e o pai dele nos juntamos, porquê que temos o Ronald. Qual foi o propósito disso, né? Porque o Ronald nasceu, o Ronaldo tinha 6 dias de... O Ronald tinha 6 dias de vida quando o pai dele se machucou novamente. Aquela lesão horrorosa que ninguém gosta de ver, que toda hora passa, ele com a mão no joelho, com aquela cara de dor. E nosso filho tinha 6 dias. Então, foi assim um momento de muita alegria do pai dele, né? Que o pai dele sempre quis ser pai. Mas no momento pior da vida dele, que foi a lesão, onde ele não sabia nem se ele ia voltar a andar. Porque aí começaram várias reportagens que ele não ia voltar a andar direito. Sim. Porque era uma lesão sobre a mesma lesão, né? Ele tinha sido operado em dezembro e aí voltou em abril e rompeu novamente o tendão. Era uma cirurgia mais delicada e ele foi buscando fisioterapia. Eu sempre brinco que se falassem para o Ronaldo que tinha uma fisioterapia boa no Tibete com... Ele ia. E nós atrás. E então, você considera que Deus é tão maravilhoso, né, cara, que coloca os acontecimentos, né? Eu acredito que, e aí você pode falar muito mais propriedade, mas
o nascimento do Ronald naquele momento, ele veio para cessar um pouco uma ferida que estava muito aberta. Não, certeza que o pai dele teria... E que o sofrimento seria muito maior. Muito, porque, imagina, foram 2 anos de fisioterapia, imagina. Era uma lesão tão importante, até para o estilo de jogo do pai dele, né? O arranque. Que se não fosse uma coisa muito boa na vida dele, de repente ele teria desistido, ele teria, sei lá, não teria feito a mesma coisa, não teria sido da mesma maneira a recuperação. E todas as vezes que dava aquela baqueada, ele lembrava de que o filho dele não tinha visto ele jogar, que o filho dele precisava saber quem era. Isso daí é muito brabo, né? Porque é o sonho é o sonho de um pai mostrar para o filho o tamanho da estrela que ele é, né? E com a chance e imprensa e pessoas falando que isso poderia nunca mais acontecer. E a sorte, Cauê, imagina, meu filho tem 21 anos. Não existia essa coisa da internet, não era tão globalizada ainda. Mas imagina se fosse nos dias de hoje. Assim, a gente não tinha notícias, mas só se você buscasse essa notícia. Essa notícia não chegava para você. Mas na época rolaram vários debates de que ele ia voltar ou ele não ia voltar. E como que você lidava com isso? Ou como que você lida até hoje com essa parte de imprensa, notícia, isso, aquilo? Em algum momento te prejudicou? Sempre tem alguma notícia ruim. Já chegaram a falar tanta coisa, desde quando a gente se conheceu, que era o golpe do baú, que o filho não era dele. Quando nasceu, eu fiquei com dúvida se era meu, né, filho? Porque o Ronald nasceu a cara do pai dele. Eu até brincava que ainda bem que eu vi nascendo, porque senão eu ia ficar na dúvida se era meu filho. Mas, sei lá, de traições, eu sempre tive a minha verdade, sou eu e Deus, ele que vai poder me julgar ou julgar as coisas que eu faço. Então, por mais que eu seja uma pessoa meio pública assim, isso não me afeta. Eu leio às vezes alguma coisa que eu não gosto, mas eu absorvo, tá tudo bem, é o pensamento daquela pessoa e eu vou respeitar, não concordo e vida que segue. E para você foi um desafio passar esse tipo de conhecimento que você tem para o Ronald, porque o Ronald ele nasceu nesse meio, ele nasceu, a gente estava falando da responsabilidade sua dos 12 aos 14 anos, ele já nasceu com a responsabilidade de ser filho da Milene Domingues e filho do Ronaldo. Foi natural para você passar isso para ele de como seria? Sim, e eu acho que assim, a educação de hoje é diferente da educação que eu tive da minha mãe e da minha avó. A gente não tem que falar tanto, você tem que agir, você tem que demonstrar. Então, eu sempre quis que o Ronald fosse educado com gestos, com demonstrações, não com palavras. Então, eu falava, poxa, não pode ser assim, mas por que não pode? Por isso. E dava o exemplo para ele, não só falava. Porque a criação de hoje, a criançada de hoje, ela precisa entender de uma forma de ação, não falada. Então, eu quis ser realmente o exemplo para o Ronald. Acho que isso foi a virada de chave, como assim, bom, agora eu não vou poder ficar fazendo tanta gracinha, assim. Né? Tipo, minha criança interior teve que dar uma adormecidinha naquele período, porque eu tinha a responsabilidade de ser uma pessoa exemplar para o meu filho. Eu até brinco que Deus te dá uma oportunidade de ser melhor pessoa quando te torna pai ou mãe. E se você não conseguir assim, acho que fica mais difícil. Porque você começa a pensar pelo outro, né? Os seus pensamentos é ser o melhor para o teu filho e ser a melhor pessoa. E tem essa parada que você falou do teu jeito do ser brincalhão, do ser criançona, isso, aquilo e tudo mais. E você queria dar o exemplo para ele, mas como que você lidou com tudo isso no meio do universo do futebol, que querendo ou não, é um universo com maior característica masculina, apesar de termos, principalmente no Brasil, jogadoras fenomenais dentro do futebol, mas como que você lidou com isso? Porque, cara, loira, olho claro, coisas... jogando futebol no meio do universo masculino, não tem como falar que não tinham pessoas que tentavam de alguma forma chamar sua atenção ou agir de formas que você não gostasse. Olha, agora francamente... Falando francamente.
Eu cresci no meio dos homens do futebol, por causa das embaixadinhas. Então, Amaralzinho, por exemplo, é um irmãozão que me viu crescer. E como ele, vários outros jogadores me viram crescer. Imagina, desde os 14 anos, eu com 15 para 16, eu operei o famoso joelho, né? Como uma boa jogadora. Podia ter sido um pouco mais tarde também, né, gente? Mas, enfim, tinha que um propósito ter operado naquela época, e LCA, que é o mais terrível, né? E temido pelos jogadores e jogadoras. Que é o ligamento cruzado anterior. Do joelho. E menisco também, os dois. Um vem coladinho do outro, né? É a lesãozinha do futebol, tá? E fiz a fisioterapia no São Paulo. Na época, eu era patrocinada pela Mizuno, e a dona da Mizuno, ela era uma conselheira do São Paulo, e ela conseguiu que eu fizesse lá de graça, porque eu não tinha a menor condições nem de operar e nem de fazer fisioterapia boa, assim, né? Tudo era muito caro, assim. E aí eu convivia com muitos jogadores, e eu ficava ouvindo, às vezes, eles falarem, caraca, das mulheres, e tá, e vai não sei aonde. Aí eu falava, caramba, nunca vou namorar um jogador de futebol. Aí, veio Deus e falou, não vai namorar, não. Você vai casar, vai ter um filho, e não vai ser com vai ser um aprendizado, porque, assim, é isso de viver num meio que às vezes, alguns, né, não é generalizado, muito pelo contrário, mas falava, assim, do estilo das mulheres, e também, assim, às vezes podia ser que nem fizessem, mas é papo de homem. Eu sempre vivi nesse papo de homem, no meio desses homens. Mas o engraçado é que, como me viram crescer, eu acho que, naturalmente, eu colocava meio essa barreira. Teve assim, um respeito, né? Eu nunca tive nenhum problema com o jogador, ou que desse em cima de mim, ou que fosse abusivo, ou que falasse alguma gracinha. Eu acho que, naturalmente, eles já se afastavam quando chegava nesses momentos. Mesmo eu crescendo, né? Porque eu comecei com 14, mas eu convivi com vários jogadores, e até hoje, mas nunca ninguém chega assim, parece com que eu sou... Com desrespeito. Eu quero que me tratem isso como uma irmãzinha. E cara, você acha que isso está muito interligado à forma como você se coloca? É claro que tem a parada do universo masculino e que as situações abusivas, as situações dos homens que mexem com mulheres por achar que o sexo feminino é o sexo frágil, mesmo a gente sabendo hoje claramente de que não é. Mas aí eu vou te colocar numa parada que é delicada, mas assim, Sim. Você considera que muito do que acontece em relação a isso é parte das mulheres não saberem se colocar em algumas situações? Eu acho que, às vezes, essa parada eu sempre falo sobre a carência. Eu acho que isso, às vezes, uma mulher, mesmo sem a pretensão nenhuma, e não só mulher, um homem também, ou pessoa que não tem muita pretensão de estar com a outra pessoa, mas é legal você se sentir amado, é legal você se sentir desejado, é legal, faz bem para a sua autoestima, mas você não quer. Então, você acaba dando corda, mas isso tem consequências. E isso não só do homem, às vezes eu vejo situações de homens casados, às vezes pode até seguir um pouco numa conversa paralela, mas não tem a menor intenção de trair sua esposa, mas isso faz bem. É como... Eu nunca tive essa parada. Para mim, é até engraçado, né? Eu sempre falo que eu sempre fui muito, muito consciente do meu valor. Então, e é isso. Eu sempre fui muito de Deus, assim. Então, se não é para ser... E se for para ser, mesmo aqui sentada, vai acontecer. Eu não preciso buscar. Então, acho que isso foi me dando essa... Cara, tem uma coisa que eu acho muito incrível na forma de você falar e tudo mais, principalmente quando você fala de Deus, que você muito cedo dá a impressão que você soube se conhecer. Sim. O teu autoconhecimento, ele foi apurado muito cedo. A vida fez a Milene conhecer a Milene, e aí, por conta disso, você sempre foi segura naqueles passos que você resolveu dar. E aí, por que eu estou falando isso? E aí você pode complementar de que eu acho que muitas coisas ruins que vêm acontecendo no mundo que nós estamos vivendo, e não estou falando só do universo feminino, mas do universo masculino também,
de que as pessoas estão deixando coisas ruins acontecerem pelo simples fato de não entregar a tua identidade para Deus, falar assim, cara, me fala quem realmente eu sou, Sim. me fala qual é o passo que eu tenho que seguir, me dê clarificação, me dê sinais, porque eu estou me sentindo perdido. Eu tenho muito de puxar nesses assuntos aqui no podcast, porque a ideia nossa aqui é tipo, cara, o que tem por trás da vida da Milene, o que tem por trás da vida do Diogo, qual é a fé que faz com que eles tentem, de alguma forma, andar pelo caminho mais certo. Você não acha que isso está faltando nas pessoas hoje em dia, principalmente nesse meio de comparação, número, julgamento, cancelamento, internet, arrasta para cima, meu Deus, eu quero ser igual a fulana ou ciclano e tudo mais. E eu vejo que você conseguiu ter isso apurado muito cedo. Sim, e eu acho que até por esse questionamento, como, tá bom, me dá essa sensação mesmo como, pô, tô aqui de novo, o que eu preciso aprender, qual é o meu propósito aqui? E quando você tem isso muito claro de que você é único e que ninguém é igual a você. Você pode ser bom em umas coisas e ruim nas outras, e tá tudo bem, porque outras pessoas vão ser boas naquilo que você é ruim e ruim naquilo que você é bom. Você não vai ser melhor que ninguém, ninguém vai ser melhor que você. Então, é isso. Quando você pensa que você é um ser único, com todos os teus defeitos e tuas qualidades, e que você vem aqui para melhorar as suas coisas ruins e ensinar as coisas boas e aprender com os outros. Eu acho que isso te tira esse peso de comparação. Tá tudo bem que a outra pessoa tem 8 milhões de seguidores, e tá tudo bem que a outra pessoa consegue as coisas de graça, e tá tudo bem que a outra pessoa, sem fazer nada, é bem-sucedida, e você rala pra caramba e consegue pagar a conta do mês. Tá tudo bem. Sim. Ela é ela, você é você, e cada um tem a sua história. Então, nesse meio de internet, quanto mais você tira esse ego, eu acho que a palavra em questão hoje é ego. Você vê uma coisa bonita, você quer também, e você... Eu vi umas histórias que eu achei sensacional. Era uma postagem, na verdade. Estava escrito assim, e por trás dos stories, está tudo bem? Os bastidores. E aí eu fiquei pensando, caraca, isso mesmo, porque às vezes é isso, a pessoa está lá postando que está tudo legal e tal, e as pessoas estão comprando aquilo, que ela está legal, que está tudo bem, e fecha o celular, né? Desaba. Desaba, porque é uma pessoa que se sente vazia, uma pessoa que... Eu sempre tive assim, que a pessoa que quer demonstrar muito alguma coisa é porque ela está... a fuga de alguma outra ela está tentando mostrar para ela que aquilo é real. Sim. Porque não é real. Então, se ela está muito querendo mostrar... É aquela parada que fala, né, que todo excesso esconde uma falta. Então, você tem que ficar atento a isso, assim, porque é o mundo de hoje, infelizmente. E ainda mais depois, né, desse período mais brabo de pandemia. As pessoas ficaram bastante doentes. E a fé... A gente não está falando de uma religião, a gente está falando de... Você pode ter fé naquilo que você acreditar. É só te fazer uma melhor pessoa. Se está te fazendo uma melhor pessoa, não é errado. Exato. Eu não sou muito de, essa é religião e essa e tal. Eu sempre cresci no espiritismo. Minha avó é espírita e eu cresci com isso. Mas eu acredito em Deus. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ouvir louvores. Eu gosto. Que massa. Eu não tenho muito assim... Eu me identifico com a filosofia do espiritismo porque eu acredito em outras vidas. Eu acredito que se a gente está aqui hoje não é por acaso. Se a gente se conhece não é por acaso. Se eu nasci naquela família e de uma forma ou outra não é por acaso. Mas eu gosto de Deus. E você teve alguma experiência que você falou... Essa experiência foi com Deus? Várias. Me conta uma. Eu falo com Deus o dia inteiro, gente. Deus deve falar, cala a boca. Me dá um minutinho de folga, porque eu estou tratando Aí eu penso realmente, assunto. aí eu tenho a consciência de que Deus é onipresente, porque eu sinto Ele tanto tempo comigo, eu não posso pensar que Ele só está comigo. Mas eu não sou... Eu oro todas as noites e gosto de ajoelho e estou ali pedindo, principalmente, não só por mim, agradeço. Mais do que pedir, eu sempre agradeço. Mas oro bastante pelo mundo. Eu acho que a gente, juntos, as pessoas do bem, conseguem mudar a energia do mundo com orações. Mas eu falo com ele o dia inteiro, dirigindo, às vezes numa situação. Eu sempre me coloco como, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, o que Deus faria nessa situação? Boa.
Mas isso é bom. E aí eu penso numa coisa, tá, mas Deus ia julgar? Não, não ia julgar. Então, Milena, você também não deve julgar. Nossa, cara, isso é muito grandioso, porque o julgamento ele parte da não interpretação de que nós somos semelhança. E quando você fala assim, cara, mas o que eu faria no lugar daquela pessoa? Tendo em vista que ele é meu irmão, somos filhos do mesmo pai. E aí quando você começa a se colocar, os julgamentos eles vão caindo por terra. E aí você vai dando mais amor para aquela situação. Você vai falando assim, tá, tudo bem, ele errou, ele pecou naquilo, mas aonde que o Diogo ou a Milene consegue contribuir para que isso não aconteça mais? Porque é aquela coisa, atire a primeira pedra, né? Aí eu penso, e se fosse Milene ou o Diogo que estivesse na situação, a gente não agiria igual? Também, Então, exatamente. eu tô aqui, tranquila, tal. Exatamente. Será que eu não faria igual nessa situação, com esse sentimento, com esse posicionamento? E você conseguiu passar isso? Como que é com a relação com o Ronald em relação a isso? Eu acho que o Vocês têm Ronald... esse tipo de conversa? Assim? Bastante, nossa. O Ronald sempre foi mais do que um filho, um meu amigo. Eu sei que é engraçado isso também, porque nós pais, né, e mães, a gente precisa ter o posicionamento de um pai e de uma mãe, mas ser amigo do seu filho. Então, você é amigo, mas ter o posicionamento, porque o seu filho não pode te tratar como um amigão, sem respeito. Às vezes, em alguma brincadeira, eu sou meio chata com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente ter esse companheirismo. Então, a educação do Ronald nunca foi de impor alguma coisa. Então, o Ronald sempre foi tinha as suas regras, e tinha a escola, tinha que fazer lição, e era chato, e eu concordava, mas eu tinha que demonstrar para ele que aquilo era importante, que não era porque eu queria, não é porque era mãe, que eu faz isso porque eu mando e você obedece. Então, ele foi crescendo com isso. Eu fazia ele entender que aquilo que precisava ser feito tinha que partir dele. E estava tudo bem, que assim funcionava a vida. Uhum. Sei lá, às vezes com os mais velhos. A gente morou na Espanha muitos anos, né? Então, ele nasceu na Itália e a gente foi para a Espanha. E lá as pessoas mais velhas, às vezes, são um pouco mais educadas, porque eles têm, tipo, nós somos mais velhos, nós temos a razão, independente do que a gente faça. E aí, às vezes, assim, eram meio grossos, e eu falava, meu filho, tem que respeitar porque ele é mais velho. Ah, mas ele foi autor. Eu falei, você tem razão, mas é um problema dele. Faz a sua parte. Você respeita ele. Porque só de ser mais velha, a gente precisa dar o respeito às pessoas mais velhas, mesmo que às vezes ela não mereça aquele respeito, mas ela é mais velha, então tá tudo ok. Então ele foi crescendo com isso, sabendo que, independente da atitude do outro, ele tinha que fazer a parte dele. Ser uma boa pessoa, ser uma pessoa educada. Isso é base, né, cara? Sim. Isso e aí, é base. eu acho que ele cresceu, sim, com essa. O Ronald é uma pessoa super tranquila, super da paz, não gosta de brigar. Tenta entender o lado do outro. Mas, assim, é uma transição, né? Porque eu, com 21 anos, também não tinha esses pensamentos que eu tenho hoje. Ele tem 21, então... Ô, Milene... Ainda bem, né? Que tem que aprender muito. Exatamente. E teve um sonho que ainda não foi realizado? Eu acho que sempre tem que ter algum sonho. Você tem que ter uma motivação sempre. Eu tenho muitos sonhos, assim, não comigo mesma. Não tenho assim, eu quero ter nada. Não tenho nenhum sonho de ter. Agora, de ser, assim, sim, bastante. Tipo, não para mim, mas eu gostaria de ver, por exemplo, o futebol feminino se autossustentar. Eu sempre quis que o futebol feminino fosse de carteira assinada. O ano passado... E como que tá isso hoje no Brasil? Bem, tá melhorando, assim. Tá melhorando? Muito, imagina. Hoje as meninas, por exemplo, eu sempre falo do Corinthians porque é onde eu vivo, onde eu convivo, onde eu vejo as coisas acontecerem, onde trabalhamos para que as coisas aconteçam. As meninas hoje do Corinthians, todo o elenco, são com carteira assinada. A gente até tem uma brincadeira interna lá que fala que eu te vejo assim, vai treinar, não falo mais bom treino, a gente fala bom trabalho, porque hoje é a profissão delas. E para mim isso era impossível. Imagina, eu joguei no Corinthians com 16 e 17 anos e era ajuda de custo como jogadora. Eu sempre tive um salário diferente com as embaixadinhas.
Tá. Então, sempre, em todos os clubes que eu participei, que eu joguei bola, até quando eu joguei na Europa, eu tinha contrato de direito de imagem. Então, eu sempre não era só como jogadora. O salário como jogadora, às vezes, era uma ajuda de custo, sei lá. No Raio Vallecano, eu acho que eu tinha uma ajuda de custo de 300, 400 euros na época. Mas eu tinha contrato com uma empresa de patrocinador. Então, eu acabava ganhando mais. Então, para mim ver hoje as meninas sendo jogadoras profissionais, né, com carteira assinada, vivendo disso. Hoje as meninas vivem do futebol feminino. Jogando na Fazendinha, que era o meu sonho jogar na Fazendinha. Hoje é o campo do futebol feminino. Então, são sonhos que foram pouco a pouco. Hoje eu quero ver que o futebol feminino se autossustente, que a gente E não o que precise. você acha que falta hoje para isso acontecer? Patrocinador, eu acho que é uma roda. A gente precisa de mais Não é só uma patrocinador. coisa, né? Patrocinador só vai vir se tiver uma transmissão. A transmissão só vai vir se tiver público. O público só vai vir se ver o futebol e gostar e apoiar. Então, é uma engrenagem. São muitos fatores acontecendo. E tem acontecido. Depois da Copa do Mundo de 2019, eu acho que o futebol feminino deu uma boa alavancada. E uma coisa que a gente tem certeza, porque eu vivi isso, eu já tive altos e baixos no futebol feminino. Eu já joguei aqui no Brasil e passava pela Band, Luciano do Vale narrando. A gente fazia preliminares de jogos masculinos. Então, às vezes, era clássico, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. E a gente fazia os jogos antes, com aquela torcida toda já lá. E transmitido pela Band. Imagina, um gol narrado por Luciano do Vale. E aí acabou. Assim, teve uma época que caiu o futebol feminino e acabou, não existiu. Aí retomaram, aí voltou, retomaram. Teve essas transições. Sim. O que a gente tem certeza hoje é que não acaba. Não tem mais isso. O futebol feminino é uma realidade. A gente pode até não avançar tanto, mas retroceder não irá mais. Então, isso também já me deixa feliz. E tem o sonho, por exemplo... E você está na Band agora, não está? Estou na Band. Tem o sonho de ter um Mundial feminino. Puta, aí seria fantástico. Imagina, gente. E já tem um projeto aí na FIFA que tem Libertadores da América, tem UEFA Champions League, precisaria ter uma agora na Ásia. Como que você acha que as meninas do futebol feminino te vê hoje? Olha, é engraçado porque lá no Corinthians, que agora tem base, né? Isso é outra coisa, a gente não jogou base. Eu, com 16 anos, disputei campeonato com gente de 40. Então, hoje existe uma base. Porque não tinha não existia base. Não tinha testes. Então, você entrava e jogava. Se você, né, fosse boa, você chegava lá e jogava. E jogava com pessoas mais velhas do que você ou mais novas. Acho que tinha uma idade mínima, que era 15, mas não tinha idade máxima para disputar o mesmo campeonato. Sim. Mas é engraçado porque como eu vivi tipo do terrão, eu vim do terrão e vinha, sei lá, dos ônibus, que era ônibus de circulação mesmo. Eles só tiravam a catraca para levar a gente. Hoje as meninas têm um ônibus todo estilosão, futebol feminino, todo envelopado. Eu falo para elas que eu vivo o sonho do ver o futebol feminino no auge com elas. Cada conquista delas, eu me sinto realizada. E eu acho que minha presença lá faz elas entenderem de que hoje o que elas têm pode ainda ser pouco, porque elas merecem muito mais, elas trabalham para isso, mas que já está muito avançado daquilo que eu tive. Então, quando eu fui convidada para ser lá embaixadora do Corinthians no futebol feminino, a nossa diretora, a Cris, ela queria que eu colocasse isso para as meninas, né? E no começo foi para fazer a imagem. Eu até brinquei, né, no ano seguinte, eu entrei em 2018. Depois da Copa, eu falei para elas, olha, eu estou até preocupada que eu posso perder o emprego, porque eu não preciso mais falar por vocês. Eu não preciso falar pelo futebol feminino do Corinthians, porque hoje o futebol feminino do Corinthians fala por si só e cada jogadora tem um nome. Sim. Não é mais a jogadora do Corinthians, é a jogadora Gabi Zanotti do Corinthians, a Cacau do Corinthians, a Andressinha. Todas têm um nome, têm uma imagem, as pessoas sabem quem são. E isso vem também, não só de transmissões, como também de rede social. O Corinthians soube trabalhar muito bem as suas redes sociais. Que é o que dá hoje um posicionamento com uma velocidade muito maior, sem sacanagem. Eu, quando entrei, tinha 80 mil seguidores no Instagram. Hoje tem mais de 700 mil. Caramba. Então... É muita gente, cara. É muita gente. Eu acho que
sabendo utilizar Sim. essa parte da rede social, do posicionamento na internet, como dá para ser feito hoje, eu acho que dá para criar uma força numa velocidade muito maior. E Sim. pra gente, antes da gente encerrar esse Ah, papo, mas que já, se deixar gente. eu vou tocar por algumas horas aqui. É bom, Eu queria né? saber de você, e antes eu quero agradecer ao Sim. apoio da Expresso Forte, que trouxe o cafezinho pra gente aqui. Obrigada, viu? Seguinte, o que a Milene quer como transformação do mundo de agora para frente? Aonde que a Milene consegue entrar para ajudar nessa transformação? O que eu quero dizer é assim, eu acho que esse podcast, o fato da gente se conectar com a mesma energia, com o mesmo propósito, eu acho que tudo isso, a gente começa a pegar raio de pessoas que acompanham o nosso trabalho e nos utilizam como referência, como exemplo de alguma determinada área da vida, para serem melhores a partir de amanhã. Então, quais são os seus planos agora para a tua vida como Milene ser uma pessoa melhor, né? Sim. E para as pessoas serem melhor através da vida da Milene? Eu acho que a busca eterna nossa é, tipo, chegar aqui e falar qual é o meu propósito de vida. Quando alguém descobre o seu propósito, acho que a vida até flui melhor, que não é fácil. Não é fácil. Mas eu acho que isso, eu sinto que, de repente, eu posso agregar ao mundo que as pessoas ainda acreditem que vai dar certo. Tipo, tá tudo mal. E é isso, as notícias me fazem muito mal. Eu estava até falando com o Paulinho de uma série que eu estava assistindo que existia umas mensagens ruins por trás de reportagens e tal. Falei, nossa, eu me identifiquei muito, assim, porque às vezes você consumir coisa triste, consumir coisa errada, não é se alienar. Às vezes eu me sinto um pouco alienada. Sim. Mas é porque isso me faz mal. E se me faz mal, eu não vou consumir. É uma coisa já clara para mim. Eu preciso ter algo que me faça uma pessoa melhor. E que é isso, quando as pessoas... Eu acho que eu queria passar essa imagem de que que as coisas ainda podem dar certo. Ainda existe esperança nesse mundo. E Sim. que está tudo ok. Que às vezes a gente passa por dificuldades, mas tudo tem um propósito. E um para quê e um porquê. Então, que elas enxerguem, de repente... sei lá, no meu bom humor, Sim. nas coisas que eu levo com mais leveza, mesmo durante um problema, que existe amor e que ainda pode existir esperança. Aconteceu umas coisas engraçadas. Bom, na nossa última transmissão, o microfone parou de funcionar e tal, aquela correria, todo mundo preocupado. Eu fiquei, imagina, sem comentar quase o primeiro tempo inteiro do jogo. E as pessoas perguntando na internet, cadê você e tal... E eu ali, né, tá tudo bem, estão tentando resolver e tal. E fui falando, e as duas outras companheiras de trabalho também. E aí vai falar, todo mundo assim, correndo. E aí eu, tranquila, tal, fui fazendo os stories. Não, galera, eu tô aqui, mas as pessoas estão ali trabalhando para que as coisas aconteçam. Já já eu entro, tá tudo bem, vamos falar aqui entre nós. E aí acabou, resolveram, eu falei finalzinho do primeiro tempo e todo o segundo tempo. E aí depois, no final, a gente conversando com a narradora, que ela que é a pessoa que tem que me chamar ou não, e ficava preocupada. E ela era assim, ela é muito profissional e ela quer fazer as coisas tudo direitinho, redondinho e tal. Ela falou assim, sabe que eu olhei para você lá, fazendo os stories, aquela plenitude, me lembrou Titanic. Que o barco estava afundando e você tocando violino. Sim. Se mantendo plena em meio eu falei ao assim, caos. eu seria dessas, gente. Eu seria daquelas que estaria no Titanic, tipo, tá bom, vai, Deus, o barco tá caindo, esse é meu propósito, eu vou tocar uma musiquinha aqui para todo mundo morrer escutando Que massa. música, porque é isso que eu sinto de propósito. Cara, você sabe que... Não sei se é esse ainda o meu propósito, mas eu escolhi ser esse por Mas enquanto. a questão... Cara, fantástico você falar isso exatamente agora, porque a questão do propósito, ela é igual planos e planejamento. Por que eu falo planos e planejamento? É sempre bom você ter um plano, mesmo que em algum momento ele não sirva para nada, porque no meio do caminho você vai mudar esse plano. O propósito, a mesma coisa. Hoje você tem um propósito, mas pode ser que no meio do caminho, no decorrer da vida, você vá mudar. E o importante é você estar em movimento. Sim. A tua história de vida hoje me trouxe bastante aprendizado para a minha vida. Ó, que chique. Com a palavra fé,
com a palavra esperança e com a palavra propósito. Por quê? Porque, cara, independente do que vai acontecer na tua vida, quando você tem fé e quando você leva de forma lúdica e recreativa aquilo que você vive, as coisas dão certo. A esperança, pelo fato de você falar que, cara, nós estamos realmente vivendo em um dos piores momentos do mundo, e milhares de pessoas morrendo todos os dias por conta de um vírus, mas que nós temos duas saídas em meio a esse caos. Acreditar que isso vai acabar e que vai dar tudo certo na nossa vida, ou se lamentar de que é uma coisa que, cara, não está na mão do Diogo nem na mão da Milene para resolver isso agora. O que está na nossa mão é a gente deixar a nossa cabeça em ordem para que as pessoas que passam pela gente, a gente possa falar sobre fé, esperança e propósito. Muito top, cara, muito top. Milene, pra galera aqui do Papo Franco que não te acompanha, como que tá teu Instagram? @Milene Domingues, com S, com... Milene Domingues. Tem mais alguma rede social que você explora? O Twitter, Milene Oficial. Boa. É um Twitter bastante de trabalho, assim. Esse eu levo mais pro lado de trabalho mesmo. O Instagram tem fotos daí de trabalho e coisas até falando de dicas de casa, como lavar roupa com roupa branca colorida, olha viu? Que massa. Sigam... Vida real. Como lavar uma boa louça. E no Facebook também, Milene Domingues tem uma página também pra galera mais fã, assim. Massa. Cara, muito obrigado por ter vindo bater esse papo franco com a gente, energia muito massa. E eu tenho certeza que desse papo muitas vidas serão transformadas por conhecer um pouco da Milene que muitas pessoas não conheciam. Galera, é o seguinte, se vocês gostaram ou não gostaram do papo, eu quero que você faça jus à sua presença aqui, dê o teu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, ative o sininho, para vocês ficarem atentos a todos os episódios aqui do Papo Franco, certo? Nos vemos no próximo episódio, tamo junto, Milene. É nóis. E vamos que vamos. É nóis.